Queridos irmãos e irmãs, saúdo com alegria nosso pároco Everton, pároco desta querida paróquia Imaculado Coração de Maria, que encerra hoje a festa da sua padroeira. Saúdo também nosso querido Padre Iron, vigário paroquial, diácono Paulinho, pessoas religiosas e consagradas, lideranças pastorais, catequistas, agentes de evangelização, filhos do Imaculado Coração de Maria e todo o povo de Deus aqui presente, visitantes, Danilo e a Crícia Martins são nossos cantores que estão aqui para encerrar e abrilhantar esse evento. Também saudamos nossas autoridades, o prefeito municipal Paulinho e sua esposa, ex-prefeito Cristian Mário e esposa, e a nossa querida deputada federal Leda Borges, também com seu marido, nos dando a alegria da presença nesta missa. Encerramos hoje o festejo da nossa padroeira, e o encerramos bem, com esta multidão de pessoas aqui dentro do nosso rincão e também fora, mais gente fora do que aqui dentro, que nos acompanha pelo telão. E nós estamos com o coração cheio de gratidão a Deus por esta novena tão abençoada, pelo bonito trabalho dos nossos padres com vocês. Nossa diocese caminha sempre aprimorando a sua liturgia, o seu silêncio e a sua beleza. Nós estamos celebrando como uma comunidade viva, uma comunidade missionária e dinâmica aqui no Paquetá de Planaltina, Goiás. Uma comunidade que cresce na fé, no compromisso com a evangelização, levando as pessoas a Deus, levando os corações a adorar Jesus. Essa verdade encontra sua plenitude na segunda leitura da missa deste dia, quando São Paulo afirma: a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Basta, meus irmãos, olhar para a cruz, para lembrarmos por que estamos aqui. Por Ele. Ele morreu por nós. Ele deu-nos a sua vida. Deus é sempre o primeiro amor, o primeiro a chamar, o primeiro a procurar o homem. Antes que o povo procurasse Deus, Deus já o procurava. Antes de que nós o amássemos, Ele já nos amava. Antes que nós o escolhêssemos, Ele já nos havia escolhido. Porque Deus é onisciente, é presente. Ele possui o conhecimento do passado, do presente e do futuro, porque Ele é onisciente. E no coração de Deus tem amor para cada pessoa humana neste mundo, para os que já morreram, para os que estão vivos e para os que hão de vir. Eis o coração do querigma, o amor de Deus por nós. O querigma, que é o anúncio de Jesus vivo e ressuscitado, ele não é uma teoria, gente. É um projeto. É uma obra do Espírito Santo. Não é uma aula de religião. Não é um conjunto de normas morais. O querigma é o anúncio de um acontecimento. Deus ama você. O pecado feriu a humanidade. Jesus morreu e ressuscitou para salvar cada um de nós. Quem crê e se converte, recebe uma vida nova no Espírito Santo. E assim, não aguenta viver sua fé sozinho. Vem para a comunidade. Porque a igreja é a expressão viva dela na comunidade. E nós amamos a comunidade de igreja. Por isso a gente está sempre aqui movimentando este lugar. É exatamente por isso que a Diocese de Formosa vive neste ano 2026 o ano querigmático, preparando para o nosso jubileu de 50 anos
de criação da diocese no próximo ano 2029, 16 de outubro. O querigma que nós estamos celebrando neste ano é a porta de entrada para toda a vida cristã. Quando vocês vão evangelizar, vocês falam de Jesus. Você não vai falar do Papa, não vai falar da igreja, dos sacramentos, você vai falar de Jesus. O conteúdo do querigma é Cristo, vivo, ressuscitado, que morreu por nós para nos salvar. Sem o querigma, a catequese torna-se mera instrução. O ano que vem nós vamos falar da catequese, que é a explicitação do querigma. Sem o querigma, a liturgia corre o risco de transformar-se apenas num rito exterior. É o tema que nós vamos falar em 2028. Sem o querigma, meus irmãos, a comunidade perde o ardor missionário. Primeiro é preciso encontrar Jesus. Primeiro é preciso deixar-se alcançar pelo seu amor redentor. Primeiro é preciso experimentar a salvação que nosso Senhor dá ao nosso coração, traz à nossa vida e nos enche de singular esperança. O evangelho que nós acabamos de ouvir dos lábios do nosso diácono nos mostra Jesus olhando para a multidão, aquela multidão que o acompanhava, pobres, doentes, sofridos, gente de toda estirpe. E nosso Senhor via pessoas cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Esta cena parece descrever o mundo atual. Quantas famílias cansadas, quantos jovens abatidos, quantas pessoas vivendo sem esperança, sem sentido, sem rumo, sem direção, perdidas. A sociedade moderna possui tecnologia, informação e conforto material, mas muitas vezes perdeu a paz interior e o sentido da vida. Muitas coisas fazem com que a gente perde o sentido da vida, mas é o querigma, é o anúncio de Cristo que dá vida às nossas pastorais. Nós terminamos hoje o encontro regional Centro-Oeste em Formosa da Pastoral da Pessoa Idosa. Nós estamos vivendo um tempo de muita dependência química, alcoólica, de drogas no Brasil. Graças à abertura que se deu ao crime organizado, que foi se tornando um narco-estado dentro do nosso país. E hoje nós vemos pessoas cambaleando pelas nossas ruas como zumbis, tomadas pelas drogas, pelos vícios. E essa pastoral, ela cuida desses que às vezes já não tem ninguém com paciência com eles. A pastoral dos surdos, que cresce na nossa diocese, e eu agradeço ao Padre Iron pelo apoio, ela tenta levar para dentro do coração dos surdos o querigma, o anúncio, o que passa aqui. Uma pessoa surda que vem à missa, sem que tenha alguém que interprete com a língua de sinais o que passa na missa, ele entra vazio e sai vazio. Mas se tem os nossos intérpretes, que caridosamente vêm prestar esse serviço, eles saem contentes, porque grande parte da compreensão entrou no seu coração. Nós temos que anunciar, oportuna e inoportunamente. E não podemos esquecer, meus irmãos, que existe também uma ação concreta do demônio, do mal, no nosso mundo. Nós temos 3 linhas de ações do diabo no momento na história, que são guerras que nós devemos travar. Primeiro, a guerra cultural. Me mandaram um vídeo da abertura da Copa do Mundo, com análise, um vídeo pagão. Um vídeo exaltando cultos originários, pagãos, exaltando
o batomé, o bode. Copa do Mundo que começou com o incentivo da igreja, de um padre que quis trazer para o esporte a convivência internacional. Poucas seleções têm piedade. Resta aqui lembrar a seleção da Croácia. Eu não acompanho a Copa do Mundo, mas algumas coisas a gente lê. Uma seleção que tem um padre que acompanha a seleção da Croácia. Todo dia tem missa. O sacerdote atende, reza com eles. Nos Estados Unidos tem um grupo de irmãs dos Sagrados Corações que acompanha times de esporte para rezar com eles. Porque o esporte, ele nasce desta experiência também cristã. O próprio apóstolo Paulo elogia os esportistas em Atenas. Mas hoje a gente vê a nova ordem mundial. Esta luta para que se imponha ao mundo o avatar da nova era e se extirpe Cristo, o cristianismo, a fé cristã do mundo, por estas reconsiderações e reconquistas de deuses pagãos, deuses que exigiam sangue de gente, sacrifício de crianças. Ah, mas isso é um absurdo. Não é, porque muita gente já sacrifica as crianças no ventre. O aborto é um sacrifício de crianças. O Brasil está mal como está por causa dos milhões de abortos que se faz nesse país, matando nossas crianças. Quantos bons médicos, bons sacerdotes já foram mortos por aborto? São Padre Pio, quando rezava com a mulher, teve uma visão. A mulher teve uma visão lá na cura do aborto, de uma pessoa vestida de branco. E São Padre Pio disse: foi um papa que você abortou. O menino que você abortou ia ser papa. Então, o mundo hoje é carregado dessas coisas. O demônio está solto. O demônio continua trabalhando para afastar as pessoas, os homens de Deus. São Pedro advertiu os primeiros cristãos: vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. O maligno, meus irmãos, anda semeando divisão nas famílias, desânimo nos agentes de pastoral, nos catequistas, indiferença religiosa nos jovens, vícios que destroem vidas, relativismo moral, meu corpo, minhas regras. O feminismo, que é fruto desta linha da guerra cultural marxista, é um fenômeno que deixou um rastro de sofrimento no nosso mundo. Uma mulher católica jamais pode ser feminista. Uma mulher cristã jamais pode ser feminista. Porque a feminista nega a feminilidade da mulher e a masculinidade do homem. Nega aquilo que Deus fez, a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher, Ele os criou. Nega o direito à vida às crianças. Uma tristeza, comunistas que abortam publicamente em manifestações na França, na Europa, né? Como se isso fosse uma norma cultural para o mundo. Nós devemos dizer não à guerra cultural, à guerra do sexo livre, à guerra do aborto, à guerra da ideologia de gênero, à guerra de uma ecologia estapafúrdia, à guerra contra a desconstrução do ser humano em razão dos outros animais. E uma segunda linha de ação do diabo que nós devemos abrir luta e guerra é a guerra política. Porque o demônio usa da política para trazer tudo que não presta. Sistemas e regimes que apoiam ditaduras, que apoiam o narcotráfico. E nós temos visto o estrago que as drogas têm feito no mundo. E as drogas precisam ser combatidas com toda a força do Estado, porque o dinheiro das drogas já está comprando
adquirindo terrenos dentro da nação onde você não pode entrar, onde você não pode ir. Eu me lembro quando diácono fui servir numa paróquia do estado do Rio de Janeiro, fui designado para acompanhar 2 comunidades de morro. E quando eu cheguei, eu tive que ser apresentado por uma pessoa na entrada, numa boca de fumo, depois no meio para outra, para eles saber quem era, porque ali não é um território brasileiro mais. Desde aqueles tempos, há 40 e tantos anos atrás, não era mais território brasileiro, território do narcotráfico. Me lembro de um casal, ele era taxista e ela era cuidadora, a primeira filha já com 7 anos. Eu fui almoçar no casebre deles, o esgoto passando, descendo na rua, e ele dizia: reza, diácono, porque o ano que vem eu tenho que sair daqui a todo custo, que minha filha vai completar 9 anos, e ela é bonita, e eles podem elegê-la para ser esposa de traficante. Triste, muito triste isso. E uma terceira linha de ação do demônio, que é a guerra espiritual, essa que nós travamos. Porque o diabo está em tudo. O diabo está na política nossa, está na república, está corrupção, tudo isso está acontecendo aí, gente. Tristemente, isso é coisa do mal. Porque o que o demônio quer? Estragar a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Nós, as pessoas humanas. Corrupção traz pobreza, traz miséria. Governo que quer gerar miséria com tanto imposto para ter o povo miserável na sua mão, necessitado de uma Bolsa Família, porque não tem mais o que fazer e acostumado à pobreza e ao sofrimento. Isso é a norma do fascismo, do comunismo, que quer impor um Estado que é pai. O Estado não é para coibir a liberdade das pessoas, para realizar processos vergonhosos que expõem o Brasil à vergonha internacional, como agora o caso da Itália. O diabo é o seguinte, gente, quando vocês vieram à igreja para casar, ele chegou primeiro do que você, casal. Antes de você chegar para o casamento, ele já estava, para começar a tentar o casal já no casamento. Quando o padre vem para ordenar, o diabo anda primeiro, ele chega primeiro no lugar da ordenação, para tentar o sacerdote. Quando vocês vêm para a missa, o diabo vem na frente. Ele não vem atrás, ele vem na frente para tentar. Não conseguiu fazer você ficar em casa, ele vem. Porque o demônio tem o tempo todo para nos tentar. E Jesus fala hoje no Evangelho que nós devemos combater o adversário, mas combater forte. Nós temos um documentário, um filmezinho recente do Brasil Paralelo, A Oficina do Diabo. Alguém assistiu isso? Levanta a mão. Vale a pena assistir, mais de uma vez, para vocês entenderem, porque o filme ele é calcado em também conceitos teológicos. Ele é muito bem feito. Como que é, a modus humano, a gente compreende como o diabo é organizado, como o inferno é organizado. E vocês acham que tem poucos demônios? Tem demônio de sobra no inferno. Como Deus também tem anjos bons de sobra no céu para nos ajudar. Então, uma criança nasce, o demônio já começa a tentar. Vocês acham que uma pessoa fica alcoólatra? Um jovem entra na facção? Uma pessoa vira um mega traficante? É à toa, não? É uma tentação do demônio. Eu já conversei com pessoas de altas facções, condenadas há tantos anos, que são pessoas que têm semente do bem no coração, mas não vigiaram e o demônio entrou. Quando você vê um alcoólatra, um drogado, não condene, porque ali foi uma fraqueza da vontade que permitiu o demônio dominar a sua mente. Por isso tem recuperação. Por isso é possível recuperar uma pessoa que está na sarjeta. É possível, com a graça de Deus. O maligno, ele semeia tudo que pode fazer para dividir o povo. Ele tenta
as pessoas que trabalham na igreja, na política. Se a gente fosse perguntar às autoridades aqui, eles pudessem contar para nós quantas vezes houve propostas de corrupção. Outro dia, conversando com um prefeito muito honesto, está fazendo um trabalho maravilhoso, ele dizia: é impressionante, senhor bispo. Depois você diz uns 4 não, aí some. Mas é muita tentação. Se a gente não tiver firmeza, não tiver fé, a gente cai. E é assim mesmo. Tentação do demônio. O diabo tenta no dinheiro, no ter, no poder e no prazer. Geralmente essas 3 coisas, vocês que católicos, cristãos, que entram na política, precisam ter uma vigilância constante. Vigiando já é difícil, deputada. Você imagina quem não vigia. Aí entra em todas as sulapas de corrupção e depois vê o nome chamuscado, né? E toda essa coisa, o Brasil que não anda, prisioneiros do 8 de janeiro, inocentes, se acabando nas cadeias e os corruptos se blindando uns aos outros na Câmara, no Senado, no Supremo e no Executivo. Que tristeza. Que tristeza. O diabo, meus irmãos, ele não aparece de forma extraordinária. Ele prefere agir silenciosamente, através de uma música romântica que te leva a pensar no ex-namorado, na ex-namorada, que te leva a lembrar de coisas. Ele vai enfraquecendo a sua fé. Ele vai enfraquecendo a sua oração. E de repente você, eu acho que eu não vou confessar mais, comunga sem confessar. Depende da ocasião, já não vem mais à missa. E o amor à igreja vai embora. E a pessoa, quando pensa, já está tomada por uma situação do mal. Ele age. Santo Agostinho diz, e aqui eu recomendo o livro Civitas Dei, 2 volumes, A Cidade de Deus, escrito no século V. Comprei agora para começar a ler. Li há 40 anos atrás, vou ler de novo, para compreender o momento agora do mundo e da política. Vocês políticos têm que ler essas coisas. Senão vocês não entendem, vocês ficam com discurso atrasado, discurso que não tem compreensão. Tem que ler muito. Muito, tem que ler, tem que tirar tempo para ler. Senão, você perde o rumo da discussão. E Santo Agostinho, os grandes filósofos cristãos, que dão para nós o norte daquilo que deve ser o pensamento do católico, do cristão dentro desse mundo. Santo Agostinho diz, 2 cidades foram construídas por 2 amores. O amor de si até o desprezo de Deus, Torre de Babel. E o amor de Deus até o esquecimento de si, os que fizeram as grandes catedrais, o Papa agora inaugurando a última etapa do Santuário da Sagrada Família na Espanha, 200 anos de construção. Aquilo ali é para mostrar, Deus existe. Aquele tanto de torre apontando para cima. Deus existe. A cidade do amor humano, do amor às coisas, ela é fria. Os nossos condomínios, chiques e ricos, são casas quadradas. Quando a gente passa de avião por cima, parece um cemitério, túmulos. Porque já não tem a beleza de Deus. Você entra em muitas casas chiques, você não vê uma imagem, você não vê uma Bíblia, você não vê um rosário. É a cidade dos homens. Mas quando você entra num condomínio, agora está nascendo uns católicos, em que o construtor do condomínio já deixa a igreja no centro. Uma capela para o condomínio todo rezar no centro, doada para a diocese, para que o povo possa ali, aquele tanto de família, ter um lugar para rezar. Casas que têm traços harmônicos, não traços agressivos, traços que machucam, traços quadrados, mas coisas mais harmônicas, mais arredondadas, porque fala do infinito. Eu estou aqui na terra, mas a minha casa católica, que eu construí mesmo pobrezinha,
ela deve ser um sinal da minha casa no céu. Quando se vai fazer uma cidade, se pensa, essa cidade ela precisa ser uma cidade que seja a cópia da minha cidade no céu. Nos Estados Unidos, lá em Orlando, nós temos aquela cidade, Mary City, a cidade de Maria. A panificadora de Maria, supermercado de Maria, cartório de Maria, faculdade de Maria, colégio de Maria, tudo é de Maria, tudo é católico. Quem tiver essa graça, eu não conheço, não sei se um dia eu vou conhecer, mas vale a pena. Os meus amigos que vão lá ficam tudo encantados. Vai naquela lanchonete, tudo de arcos, bonitas essas imagens de Nossa Senhora. Café de Maria. Você está num ambiente, você respira Deus. Agora, hoje, o mundo faz tudo para você não respirar Deus. Você entra num supermercado, numa casa de conveniência, quando você vai sair, você só pensa em coisa de comer, porque é tanta coisa para vender ali, né? É o mundo voltado para a barriga, para o estômago, para o dinheiro e para o sexo. É a cidade dos homens levada até o desprezo de Deus. Mas nós católicos somos chamados a construir a cidade de Deus que leva até o desprezo de nós mesmos, porque nós não somos feitos para este mundo passageiro. Toda a história humana, meus irmãos, é marcada por esse combate espiritual. Também São João Crisóstomo, no século V, mesmo século de Santo Agostinho, recordava que o demônio teme sobretudo os cristãos fervorosos, porque uma alma unida a Cristo torna-se instrumento de salvação para muitas pessoas. Quanta dor nesse mundo, gente. É um absurdo você pensar que um pai é capaz de cometer abuso sexual com a filha. Tios, avós. Você que já cometeu ato de pedofilia, você tem que dobrar seus joelhos, confessar e fazer muita penitência para você salvar a sua vida. Porque um pedófilo estraga uma geração de pessoas. É uma verdadeira desgraça a pedofilia. Onde quer que ela esteja, em todos os cantos da sociedade. É uma verdadeira desgraça. Por isso, meus irmãos, anunciar Jesus, o querigma, como estamos fazendo este ano, possui uma força extraordinária. Quando Cristo é anunciado com clareza, as trevas recuam. Eu não posso dizer o Brasil está bem. Não está bem. Por que não está bem? Porque não tem Deus. A gente vai celebrar a missa lá no Congresso, aparece 3, 4, 5 deputados, que a nossa base católica está muito fraca, viu, deputada? É uma vergonha os nossos deputados federais católicos que não assumem a bancada católica, porque muitos deles que são católicos, que comem a hóstia na igreja, mas cospe a hóstia no lixo da corrupção. Homens que não confessam, homens que não têm fé, mulheres também nesse nível. Por isso que a nossa bancada católica na Câmara Federal está tão enfraquecida. É uma vergonha para os nossos muitos deputados que se dizem católicos, mas não assumem. O grupo nosso é pequeno, que está ali, pelejando, e a gente tentando ajudar. Quando Jesus é proclamado como Senhor, o pecado perde terreno. E quando o povo aceita Cristo e muda de vida, sai do pecado, sai dos vícios, sai da corrupção, sai da mentira, do adultério, o inferno é derrubado. Quando uma família volta a rezar unida, o mal perde espaço. Quando uma comunidade vive a Eucaristia, a confissão, a adoração e a caridade, o reino de Deus cresce e avança como a nau divina nesse mar impetuoso que nós vivemos, encarpelado por tantas ondas de pecado. O anúncio de Cristo desalojou os ídolos do mundo antigo e continua desalojando as falsas seguranças do homem moderno. O número de pessoas sem igual, sem precedente, estão procurando a igreja, voltando à igreja. Gente que saiu e gente que não conhece a igreja. Hoje mesmo crismeu a menina que voltou, que veio para a igreja. Achou bonita a igreja, largou tudo da família, porque foi ler as coisas da igreja e entendeu que a igreja católica
ela tem a graça da salvação. Vocês não podem julgar a igreja pelo Papa, nem pelo bispo, nem pelos padres. Porque a igreja é de Cristo, ela não é nossa. Nós somos missionários. Nós somos obreiros. E onde deve começar o anúncio? Dentro da casa de vocês, dentro da nossa casa. Um pai e uma mãe, quando acorda de noite para ir ao banheiro, passa no quarto dos filhos, estende as mãos e ora. Deus não permite um pai e uma mãe acordar e levantar à noite para ir só ao banheiro. Vai no quarto. Se está trancado, erga as mãos e consagra. Muitos de vocês perdem seus filhos para droga, para prostituição, para tudo que não presta, porque vocês não oram pelos seus filhos. Tem que orar. A esposa acorda à noite, ora pelo marido que dorme. O marido acorda, estende a mão, consagra, ora, pede a Deus força, porque a intercessão é que segurou as mãos de Moisés no monte Ratfidim, enquanto Israel perdia, enquanto Holofernes, os inimigos prosperavam, porque as mãos estavam caídas. Mas quando veio Arão e seu irmão para levantar as mãos de Moisés, Israel vencia, porque a intercessão é o poder da oração. Os pais são os primeiros evangelizadores e intercessores dos filhos. Não basta matricular a criança na catequese, é preciso ensinar os filhos a orar. É preciso dar testemunho. É preciso mostrar que Deus é importante. São João Paulo II, o apóstolo das famílias, ensinava que a família é verdadeiramente uma igreja doméstica. Eu sou igreja lá em casa. O pai, a mãe têm um poder sacerdotal também do seu batismo sobre a orientação espiritual dos seus filhos. Quando a família vive a fé, toda a sociedade é fortalecida. O Brasil está rezando pouco. Tem muita gente rezando, mas é pouco. O Frei Gils consegue 2 milhões, até mais, de pessoas no Rosário. Mas o Brasil tem muitos milhões de católicos. Lá em Formosa a gente consegue reunir, na missa de sábado à noite e do domingo, cerca de 12 mil pessoas. Uma cidade tem 120 mil pessoas. É pouca gente que reza. Nós temos muita gente servindo ao diabo, com macumbaria, com feitiçaria, com todas as coisas que não prestam, trazendo o diabo para as coisas. Por isso vocês têm que orar com os alimentos que vocês vão comer. Muita coisa vem consagrada aos ídolos, consagrada ao demônio, para desgraçar a vida das pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso. Nesse contexto, meus irmãos, contemplamos hoje o Imaculado Coração de Maria. Ninguém acolheu o querigma de maneira tão perfeita quanto Nossa Senhora. Ela ouviu a palavra, acreditou na palavra, guardou a palavra e entregou sua vida inteiramente à palavra, o Logos, feito carne, no seu seio, nosso Senhor Jesus Cristo. O coração de Nossa Senhora jamais se deixou dominar pelo pecado, pelo orgulho ou pela ação do demônio. O diabo tentou Nossa Senhora muito. Por isso ela continua sendo modelo para todos os discípulos e missionários da igreja. Meus queridos irmãos, ao encerrarmos esta festa, renovemos nosso compromisso de sermos uma paróquia profundamente querigmática, queridos padres. Uma paróquia do anúncio alegre. A liturgia é simples, é silenciosa, mas os grupos de oração, as acolhidas do povo que não conhece ainda a doutrina da igreja, deve ser uma acolhida alegre, vibrante, para depois celebrar tudo na harmonia da beleza da liturgia que traz para a terra os sinais do céu. Que cada pastoral, cada movimento, cada comunidade, cada capela, cada família desta paróquia tenha a coragem de anunciar Jesus com alegria e convicção. Que ninguém tenha medo do combate espiritual. Não precisamos ter medo do demônio. O lugar dele está ali atrás, debaixo dos pés de São Miguel Arcanjo. E nos Estados Unidos, os satanistas já processam a igreja por causa dessa imagem. Porque eles dizem que o diabo é bom e não pode estar debaixo do pé do arcanjo.
mas nós colocamos ele lá é o lugar dele. O demônio não tem nada de bom a oferecer a ninguém, a não ser a morte, o inferno. E Cristo já venceu o diabo no poder da cruz. Confiemos nossa caminhada ao Imaculado Coração de Maria, nossa padroeira, mãe da igreja, que ela proteja as famílias, fortaleça os jovens, sustente os idosos, anime os agentes de pastoral e faça desta paróquia uma verdadeira escola de discípulos e evangelizadores. E que, conduzidos por Nossa Senhora, avancemos com entusiasmo neste ano querigmático de 2026, preparando-nos para o nosso alegre jubileu de 2029, certos de que o amor de Cristo é mais forte do que todo mal e de que a vitória final pertence ao Cordeiro de Deus imolado pelos nossos pecados.